Meu nome é Eliane, eu atuo já aqui na Alfa há 2 anos, mas já venho ministrando palestras, não, cursos, já de uma época desde 2001, tá? Assim, na área da Adobe, na área da Corel também. Hoje eu trabalho aqui já há 2 anos, eu ministro na área do curso técnico, né, e na área do curso livre também. Na área de ilustração digital, na área de teoria do design e na área de pintura e técnicas de ilustração. Eu sou formada também em design gráfico, né, também com a nossa amiga Ali, e já há bastante tempo, um pouquinho mais de 10 anos, e hoje, assim, eu separei algumas coisas que eu acho muito importante, que às vezes a gente não vê isso mais detalhadamente para falar um pouquinho para vocês, tá? Eu preparei algumas coisas, eu separei algumas coisas, e eu gostaria de começar falando sobre a análise de concorrentes, né, que é o que a gente geralmente encontra no nosso mercado. Como a gente costuma trabalhar, então? Quando a gente recebe um material para a gente desenvolver uma proposta, para desenvolver um produto, a gente geralmente fica se perguntando, se a gente não conhece o produto, a gente fica se perguntando como nós vamos trabalhar com esse produto, como nós vamos desenvolver, o que o cliente está esperando desse produto, e é sobre isso que eu quero falar um pouquinho, né? Como se dá esse processo, tá? Como eu já venho do ramo de cosmético e atuo hoje com comunicação e marketing em uma empresa de transporte aéreo, então assim, eu consigo diversificar um pouco no trabalho, mas de início as dúvidas que a gente tem são as mesmas, tá? Geralmente nós recebemos de um departamento de marketing, quando a empresa tem um foco só em marketing estratégico, a gente já recebe algumas informações para desenvolvimento, ou de um logo ou de uma campanha publicitária. Quando isso não ocorre, a gente precisa então acelerar um pouco mais e trabalhar com muita pesquisa, né, para conhecer os nossos concorrentes e para saber expor aquele produto no mercado, de forma que o retorno seja positivo do que nós estamos vendendo, tá? Então, assim, as pesquisas, foi o que eu falei, a gente precisa produzir. Essas pesquisas, além da pesquisa que nós recebemos dos departamentos de marketing, de comunicação, a gente também, como desenvolvedor, como designer, a gente também precisa criar pesquisas, criar meios para receber, para ver esse produto da forma que a empresa espera, tá? E essas pesquisas vão enriquecer a nossa vida no quê? Por exemplo, pesquisar cores, pesquisar produtos, pesquisar o que já existe no mercado. Tudo isso vai facilitar muito a nossa vida, porque com essas informações nós conseguimos elaborar um produto mais fácil do que eu sentar, de repente não tenho nada e ficar lá quebrando a cabeça, tá? Olha, eu coloquei aqui que as informações, por exemplo, elas devem ser captadas por mais ou menos 3 concorrentes. Então, por exemplo, eu dei um exemplo aqui, olha, vou entrar aqui. Eu dei um exemplo aqui de 3 concorrentes, por exemplo, numa área que eu conheço, que é a área de cosmético, tá? Qualquer coisa que eu vá desenvolver, qualquer produto, em qualquer segmento, eu preciso conhecer os concorrentes que eu estou trabalhando, tá? Aqui eu coloquei, por exemplo, 3 concorrentes. Olha, eu coloquei a MAC na linha de cosmético, tá? Que eu tô falando. Eu coloquei a MAC, que vocês devem conhecer, né? Que é uma empresa até que relativamente nova aqui no Brasil, né? Assim, ela vem desde 84, parece, não é uma empresa muito antiga no ramo de cosmético. E como ela trabalha com um público específico, público A, B, e mais voltado para a área realmente de maquiadores, a gente tem pouco acesso
né? Mas o que se conhece dela é que as maquiagens da MAC, por exemplo, elas são todas inovadoras. As cores, a gente consegue perceber a maneira que elas apresentam as campanhas e até mesmo o site. Eu printei aqui algumas páginas do site para a gente ver. Ela não fala de produto no site, não especifica nenhum produto, mas ela coloca já, a gente consegue perceber o desenvolvimento das cores e nos criadores da empresa. Ó, uma outra linha de cosmético que a gente tem, que é super importante, é o Boticário, né? A gente sabe que o Boticário, ele trabalha desde um público, A, né, ou B, vamos dizer assim, e vai até, ele tem produtos até para público D, né, C, D, né, ele varia bastante. E ele trabalha com linhas específicas, como a gente tem aquela linha de maquiagem, a Make B, né, que é uma linha diferenciada também no mercado, e que é, na verdade, do Boticário. Ele tem 34 anos de existência e a gente já conseguiu ver nesses últimos dias que, como um concorrente, analisando três empresas do ramo de maquiagem, ela é a que mais inova, né? Não sei se vocês perceberam, ultimamente ele deu uma alteração no logo. Antes o logotipo dele as fontes eram mais serifadas, né? Apesar da força da marca, ele não tinha tantos detalhes. Agora ele já vem com esses arabescos, né? Aqui na parte superior, onde a simulação que eles querem dar é um frasco aberto. E nesse frasco aberto, eles querem incentivar o público a conhecer as fragrâncias, a ver o sentido, a trabalhar de uma nova forma. Tudo isso é inovação, né, que o mercado está trazendo. E uma outra coisa muito importante é que ele não se prende em cores tradicionais. Ele começa a trabalhar com tons bem jovens. Olha a mistura de um azul celeste, né, um azul bem claro, com o amarelo ouro, aqui o marrom utilizando um verde limão, e assim ele vai trabalhando com cores fluorescentes, que antigamente era difícil nós vermos em produtos, tá? Ainda mais para uma linha de maquiagem. E hoje a gente percebe que ele procura, o foco dele é o público jovem, né? Uma classe adulta mais jovem. Tá? É que assim, conforme vai mudando a campanha, ele vai se inovando, né? É uma linha assim que a gente vê onde existe mais mudança assim em um período bem curto. Se a gente vê 34 anos, se a gente começar a lembrar da Boticário, quando ela começou, a letra era bem serifada, bem antiga mesmo, era estilo Times, né? E agora ela já está trabalhando com um peso, uma cor, um corpo diferente. A gente lembra, bom, eu pelo menos lembro daquela sacolinha branca, né, com aquelas flores, aquela caixinha verde no meio, sempre trabalhou muito com verde. E nessa última proposta, ela saiu do verde totalmente. Até a aplicação da logomarca anterior que a gente tem aqui, sempre trabalhou com verde, né, com aquela linha tipo medicinal, né? E agora ela abandonou isso e está trabalhando com fundos coloridos. Tanto que a gente vai até na loja mesmo, todo o material, a gente vai entrar agora na parte, no período do inverno, né? A gente ainda consegue ver material laranja, amarelo, verde fluorescente, que são cores, na verdade, que trabalham mais forte no verão. Né? E a Boticário, ela não se preocupou muito com isso. A intenção dela foi realmente atingir um público mais jovem, tá? Com uma aplicação mais forte. Ó, o site deles assim, não mostra muita coisa específica, não dá um segmento só para um público. Não, ele trabalha com todos os públicos de todos os segmentos de produtos. Tanto que a gente consegue até fazer uma compra por um site. Já no site da MAC, a gente não consegue efetuar compra, não consegue ver um produto específico, não consegue ver nada. Aí você tem que se dirigir à loja ou então pelo site fazer uma busca e encontrar uma loja mais próxima. Tá?
tá? Então a gente vê assim que um procura atingir o público, pegar em cheio todas as classes, e os outros são mais seletivos. Existe aquele público determinado na linha, mas ele é mais seletivo, tem mais foco, tá? E é nisso que a gente tem que sempre pensar, que quando a gente vai decidir um produto, que foco eu vou trabalhar? Né? Quem eu quero atingir? Porque se a gente começar a se perder no nosso objetivo, a gente começa a dar tiro para todo lado. Eu posso utilizar isso, eu posso utilizar mais esse elemento, mais aquele, e a gente acaba sobrecarregando o produto e não mostra nada, e o produto não é percebido no mercado e tem que fazer todo o processo novamente. Não é isso que a gente precisa focar para conseguir trabalhar mais claramente. Eu peguei uma terceira linha, que é uma linha que assim eu conheço mais, por eu já ter elaborado alguns projetos, e eu tenho aqui a Contém uma Grama, né, que agora está popularizando mais, está ficando mais conhecida no mercado, né? Mas assim que ela entrou, ela trabalhava com uma linha de perfumes, né? Perfumes tipo biotipos, né? Imitação de produtos de perfumes originais. E hoje, pelo site, nós conseguimos perceber que ela está também focada em uma classe A, né? Ela é uma concorrente direta da MAC também, trabalha com classe A, B e traz linhas específicas, produtos minerais, produtos para rejuvenescimento, e só trabalha com o público feminino. É difícil a gente ver algum produto nessa empresa para público masculino, tá? Uma coisa que eu acho muito interessante, muito legal nessa empresa, é que ela trabalha com tendências. Então, assim, a gente consegue ver nessa empresa tudo que vai ser lançado posteriormente. Então, por exemplo, aqui nessa empresa, hoje eles trabalham com uma campanha chamada de linha mineral. E dentro dessa linha mineral acontece um estudo de cor para que tudo seja trabalhado em relação ao mineral, tá? Procura sempre utilizar mulheres muito bonitas, muito bem maquiadas, estilosas, para sempre estar marcando um público, um perfil, um estilo, tá? Após a gente analisar, conhecer esse público, a gente precisa focar, né? Precisa decidir o nosso produto, o que vai ser, tá? Antes de tomar essa decisão, onde a gente pode gerar buscas? Eu não sei se vocês têm algum lugar específico para assim que começa a desenvolver o projeto, onde a gente consegue assim, fontes de buscas para a gente conseguir trabalhar, tá? É lógico, a gente utiliza o Google e vai ali buscando várias coisas. Mas existem, por exemplo, alguns sites, eu não sei se vocês já conhecem. Eu vou dar uma paradinha aqui para mostrar. Nós temos um site chamado de WGSN. Já ouviram falar? Não? O WGSN é um site de tendências, tá? Não é brasileiro, ele está chegando, deve ter uns 2 anos, 1 ano e pouco, no Brasil. www.wgsn.com, tá? E ele é um líder mundial de pesquisa online, por quê? Porque ele traz para nós informações sobre as tendências do mercado e o que está se prospectando no mundo, o que vai acontecer, tá? Então isso vai desde mobiliário, maquiagem, sapatos, então tudo que for novidade no mercado, novo design de logotipos, cliparts, sapatos, como eu já disse, roupas, vestuário, né? Tecidos, arquitetura, ele mostra tudo, tá? Só que ele é pago, gente. Detalhe básico, tá bom? Ele é pago. De feiras também, tudo que tem de feiras no mundo, ele traz para nós. E até mesmo, eu não sei se vocês já trabalharam com banco de imagens, né? Banco de imagens, não sei se você sabe como funciona. Quando nós estamos desenvolvendo um projeto, eu preciso de uma imagem para ilustrar esse projeto. Então, o que eu faço? Acesso lá um site, por exemplo, Get Images, AGB,
né? Ou procuro lá um site de banco de imagens. Faço lá a busca, encontrei a imagem que eu quero. Aí eu tenho que pagar para utilizar aquela imagem, utilizar a licença daquela imagem por um determinado período, tá? Nesse site, quando a gente acessa, a gente também consegue adquirir essas imagens. E o legal é que a imagem, ela está em alta qualidade e você consegue selecionar, por exemplo, olha, eu gostei só desse detalhezinho dessa imagem para fazer, para criar um fundo ou uma textura. Eu consigo retirar só aquele detalhe em alta resolução. Então, assim, ele vem com 300 dpi, com 200 dpi, você escolhe lá a porcentagem que você quer trabalhar. Então, isso é muito importante. Para quem trabalha no ramo, assim, trabalha atualmente utilizando imagens, trabalhando com banco de imagens, ou precisa de imagens em alta qualidade, é muito importante. Porque às vezes é só um detalhezinho que você quer e quando você aumenta essa imagem, ela estoura. E nessa opção, você aumenta a imagem, você pede lá o máximo de visualização que ele consegue, escolhe um pequeno pedaço e ele já captura para você com uma qualidade original. Então isso é fantástico, tá? Então se vocês tiverem a oportunidade, dá uma olhada nesse site, que assim é muito legal. E ele traz assim empresas que hoje fazem parte, né, Dior, Armani, que fazem parte desse banco com as novidades que ele tem no mercado, tá? Olha, até no ramo de tecidos, tá vendo? Ó? Então é a mesma coisa, eu vi lá um tecido interessante. Aí eu quero criar, por exemplo, até um vetor só de uma determinada área, eu consigo acessar o site, entro na parte lá de imagens e aí ele consegue para mim, eu consigo capturar só um pedacinho lá do que eu quero trabalhar. Então, é fantástico. Você disse que esse site é pago? É pago. É um site de tendências. Ele trabalha muito com moda, né, com tecidos e com vestuário e maquiagem. Mas ele aborda também arquitetura, aborda a área do design, tem uma parte que é só para design, onde ele mostra também configurações de cores, sabe? Que às vezes a gente vai trabalhar com um público específico, eu vou trabalhar com um público infantil. Que cores eu posso utilizar? Ah, vou só utilizar o rosa e o azul claro. Então, para não ficar só nessas cores, ele dá uma gama para você de cores para trabalhar, tá? Ó, informações sobre varejo, então assim, ele é bem rico mesmo, vale a pena utilizar, tá? Voltando no nosso material, deixa eu abrir aqui. E é também, gente, uma fonte dessas empresas, né? Eu não sei se vocês utilizam algum outro tipo de buscador, ou já testaram, já tiveram essa experiência. Ó, após essa análise, então, que nós gerarmos, já é possível produzir a campanha, né, uma campanha publicitária, ou até mesmo utilizar a criação de logotipos, né, que às vezes surge a proposta de desenhar, de criar uma nova marca. Então, através da pesquisa que nós fazemos no mercado, a gente consegue já gerar, tá? Essa pesquisa, então, é baseada no conhecimento dos meus concorrentes. Aqui eu dei um exemplo, por exemplo, se eu estou falando de um segmento de cosmético, então eu vou procurar outras empresas no segmento de cosmético que tenha a mesma classe social, tá? Entenderam, né? Se eu estou trabalhando no ramo automobilístico, eu preciso fazer uma propaganda, de um trator, e aí eu vou procurar, então, outras empresas no mesmo segmento para eu conseguir adequar o meu produto no mercado, tá bom? Ó, após a nossa análise, a gente começa a partir para o processo criativo. Nesse processo criativo, o que a gente precisa considerar bastante é que as pessoas, a gente faz a busca, faz a pesquisa, as pessoas acham que assim, eu agora já pesquisei, eu já vou sentar e já vou começar a criar tudo, vai sair na primeira, já vai sair tudo de uma vez. Mas não, né? A gente às vezes trabalha semanas, vai para casa,
vai pensando, e às vezes na rua, quando você olha assim, se depara com alguma coisa, você fala, puxa, isso lembra aquele projeto, não é? Assim, não sei com vocês, né? Até no trabalho escolar mesmo, que você tá lá, você fica pensando, às vezes vai tomar banho, veio uma ideia, nossa, eu preciso anotar isso, porque senão eu vou esquecer. Eu sou assim às vezes, sabe? Eu tô fazendo alguma coisa, tô pensando, aí paro, olha assim, falo, nossa, isso vai me lembrar isso, eu vou correndo lá, anoto e já sei que aquilo vai ser uma porta para eu enveredar ali e desenvolver o meu projeto, tá? Então assim, a gente tem que ficar atento tanto no nosso trabalho, como no percurso da nossa ida até o trabalho, como durante o nosso final de semana, durante a nossa vida. Com certeza, se a gente está ligado no que a gente está fazendo, aquela ideia vai surgir em uma hora ou outra. E a gente vai conseguir desenvolver assim, o trabalho da melhor forma possível. Né? O que não pode é sair do que eu preciso fazer, fechou a portinha, fechou a janelinha, ai meu Deus, segunda-feira eu penso nisso de novo, e esquece, porque na nossa área, infelizmente, a gente precisa trabalhar com a criatividade, tá? Outra coisa muito importante é ler muito, então assim, folhear muita coisa, mas não ler como um leigo, que não conhece a área. Um leigo, ele pega a revista lá, ele só passa, folheia e não presta atenção em nada. Nós que trabalhamos na área de criação, na área de marketing, a gente precisa ler com olhos bem críticos, ler analisando tudo, então analisando cor, por que ele utilizou aquela cor, por que ele entrou nesse conceito, então ler de uma forma assim, diferenciada, mais calma, para na página, observa, principalmente nas propagandas, né? A gente para, observa, fica lá olhando por um bom tempo e vai passando. Que com certeza o que você está desenvolvendo, em algum momento você vai se deparar com alguma situação que vai te remeter naquele assunto, tá? E no desenvolvimento, eu marquei até aqui, eu fiz um comparativo aqui das três marcas, né? Pra gente comparar e vou começar a desenvolver, vou começar a trabalhar com o meu produto. No início do processo, foi o que eu falei, a gente começa a esboçar. E um detalhe, às vezes a gente começa a esboçar uma coisa, a gente, isso não presta, já joga fora, já rasga, já joga no lixo. Ou então, elabora um layout, ai meu Deus, não presta também, já joga no lixo. E na verdade a gente não pode, né? A gente tem que ir guardando todo o processo, tanto para a gente ver, para a gente conseguir perceber a nossa evolução, como se o projeto final que você apresentou não foi bem sucedido, você ter toda uma pesquisa que você fez para você retornar e conseguir elaborar um plano B, né? Então assim, sempre mantenha todo o processo armazenado até finalizar, até sair a última peça impressa ou digital, você tem que manter todo o material armazenado, tá? Para caso precise voltar, até mesmo, puxa, eu estou desenvolvendo isso, mas isso lembra aquela primeira ideia que eu tive, onde foi mesmo? Está no lixo. Então, para que isso não ocorra, guarda todo o processo que você tem aí elaborado para conseguir depois tanto analisar a evolução, como se precisar retornar no material, tá? Olha, a escolha da cor. A escolha da cor numa campanha, ela assim, é de muita importância. Aqui nós temos a escolha das cores da Boticário, e aqui tem até uma parte do manual de identidade deles, que é um material onde a gente consegue verificar toda a parte gráfica, e eles contrastam, eles trabalham bastante com a cor, né, com contrastes diferentes. Mas o ideal para a gente trabalhar em qualquer desenvolvimento, qualquer logotipo, campanha, é a gente reduzir o número de cores, né? Utilizar 2 ou 3 cores dependendo do produto, porque o excesso de cor também ele causa um cansaço, né? Satura e o cliente acaba não conseguindo perceber o que você quer informar, tá? Onde a gente consegue também capturar cores? Quando a gente começa a esboçar, que foi onde eu havia parado, deixa eu voltar aqui embaixo, vou dar um ESC. Nós esboçamos, achei alguma coisa, poxa, essa ideia que eu tenho aqui tá legal. Eu posso trabalhar com uma outra ferramenta,
que são os softwares vetoriais, né, para começar a colocar o meu material em prática. Então, assim, eu já tenho uma ideia e aí eu vou utilizar o software vetorial, que pode ser o Illustrator, né, ou o CorelDRAW, né, que são os mais conhecidos, onde a gente começa a trabalhar. Eu tenho aqui, por exemplo, o Illustrator, e o que eu queria falar para vocês é o seguinte: eu não sei se vocês já conhecem a diferença básica do vetor para o bitmap, né? O Photoshop, por exemplo, ele faz a leitura toda em bitmap, né? O bitmap é o que? A imagem. Ele trabalha com pixel. O pixel é a menor partícula da imagem. Então, assim, no bitmap a principal diferença: se eu tenho uma imagem, quando eu aumento essa imagem no Photoshop, ele estoura. Se eu aumento demais, ela estoura. Como eu sei que ela estourou? Vocês já devem ter copiado algum arquivo, alguma imagem da internet e jogou no Word. Quando a gente cola no Word e a imagem está estourada, ela começa a mostrar aquele monte de quadradinho. Cada quadradinho daquele é um pixel, né? Então, quando a gente aumenta o bitmap, a imagem, ela estoura. E ao contrário do vetor, a diferença entre eles é: o bitmap estoura e o vetor não estoura. Se eu tenho uma elipse, por exemplo, no Illustrator, deixa eu só trocar aqui o teste de medida. Se eu tenho, por exemplo, uma elipse aqui no Illustrator, eu aumento e reduzo essa figura e ela não distorce. Ó, eu posso aumentar e reduzir qualquer elemento, ó, não distorce, que eu falo assim, não estoura. Enquanto se eu faço isso no Photoshop, ela interpola todos os pontos e fica horrível, tá? Então essa é a principal diferença. O Illustrator e o Corel trabalham com vetor. A gente utiliza para gerar toda uma composição gráfica e mandar para o processo de impressão. O Photoshop a gente trabalha com tratamento e adequações de imagem e criações de efeitos. Então eu vou utilizar um software 3D, eu quero criar uma textura. Eu posso criar essa textura no Photoshop e trabalhar lá dentro do meu software 3D. Entenderam? Tá. Como nós fazemos para capturar as cores? Foi onde eu havia parado, né? Que a gente, assim que a gente definir o material, a gente precisa começar a trabalhar com as cores de uma maneira harmônica, para que o meu cliente, o meu público consiga ver o meu produto no mercado, tá? Então, como que eu posso fazer isso? Olha, se eu não tenho muita criatividade, ou eu não sei muito, que cor eu devo utilizar? Eu não sei se vocês conhecem, a Adobe, ela tem um software, um plugin chamado de Color. Adobe Color. Já ouviram falar do Adobe Color? Então, a gente, dentro do software mesmo, por exemplo, eu estou utilizando aqui o Illustrator, olha, eu tenho essa parte de extensões aqui e peço o Color, tá? O Color, o que ele faz? Ele traz paletas de cores, de combinações de cores, tá? Onde eu posso escolher a paleta e peço para ela subir a paleta, para fazer um download da paleta. Ó, aqui eu peço para fazer um upload. Foi? Adicionar no painel. Olha, e ele vai adicionar aqui, ó, no meu painel de cores, tá? Então, assim, eu posso escolher isso para qualquer trabalho que você vá fazer. Ele tem aqui já vários estilos. Ó, ele consegue mostrar, ó, amostras populares, ele faz uma busca, faz uma pesquisa lá no site e traz para nós a gama de cores. E através dessa gama, por exemplo, se eu estou trabalhando para desenvolvendo material para crianças, olha, dá para utilizar outros estilos de cores. Ó, saio só, não fico só presa no rosa, ele traz verdes também, e assim, ó, vai variando, você vai escolhendo, escolhe por tema também, ó, os últimos 7 dias, nos últimos 30 dias, o que ele tem de novidade? E aí ele vai mostrando pra mim tudo que eu tenho de novidade. Isso ele mostra aqui, ele mostra no InDesign também, ó, tudo que eu tenho de novidade. Posso pedir também para fazer o upload, ó, adicionar na minha caixa de swatches, ele adiciona. A única coisa que eu tenho que ficar atenta, ó,
é que ele adiciona, não sei se vocês conhecem no InDesign, ele adiciona tudo como RGB, tá? São cores para vídeo. Então eu preciso transformar a minha cor depois em uma cor CMYK. Olha, ele entra como spot, mas eu coloco o processo, indico o CMYK. Aí ele vai transformar essa cor no processo CMYK, tá? Então assim, até para capturar cores hoje, a gente já tem esse recurso. A partir dessa versão, acho que da 3, que ele entrou, da CS3, né? A gente já tem mais essa ferramenta do pacote para enriquecer o nosso trabalho, tá? Que antes não tinha. Antes você entra em algum lugar e vai procurando, vai fazendo pesquisa de cor, né? E vai vendo que as cores transmitem, que é importante. Hoje já no nosso trabalho diário isso já veio para facilitar. No site também, ó, nós temos o Color, Adobe Color. Então é só você entrar no adobe.com, né? Então Color, pede lá Adobe Color no Google que ele já vai te dar o site, tá? E nesse site, olha, ele mostra aqui os temas, tudo que você indicar, ele vai fazendo a indicação das cores que você tem, que ele tem. E o legal dessas cores é que você pode também, se você quiser compor alguma coisa, ele permite fazer a composição, ó, criar, olha, você pode criar, ele vai mostrar para você a composição aqui, ó, esse é desse, ó, a composição que você tem em RGB, que é para vídeo, em CMYK, que é o processo de impressão, né, Cyan, Magenta, Yellow e Black, ele já mostra a porcentagem das cores, e o Lab, que é aquele modo de conferência, de mudança entre o RGB e o CMYK, ele já mostra aqui. Eu quero utilizar uma cor somente para web, ele mostra aqui, ó, no sistema hexadecimal, a cor para web para você trabalhar, tá? Então, assim, ele é bem rico. Eu tenho uma imagem, eu quero utilizar de uma imagem. Tem como trabalhar com imagem? Tem. Deixa eu só localizar aqui a imagem, gente. Popular. Onde que eu vi a imagem? Que é a comunidade. Aqui. Com imagem. Olha, você tem uma imagem. Você pode utilizar, ó, fazer a captura dos tons, tá vendo? E ele vai marcando para você tudo aqui. Ó, os tons que você pode trabalhar também de uma imagem, tá? Então é bem legal, dá para você utilizar aí bastante coisa e enriquecer o seu material gráfico. Faltou no Photoshop, ó. No Photoshop também a mesma coisa, a mesma paleta de cores, ele também traz para nós as informações, ó, Window, Stations, e ele mostra aqui também o Color para você abrir, tá? Então, para localizar nos softwares, é através desse Window Stations, que aí ele vai abrir essa paleta para você trabalhar, tá bom? Isso facilita muito, gente, no dia a dia. Voltando então para nossa escolha, ó, o ideal então para a gente trabalhar é sempre utilizar de 2 a 3 cores, tá? Não sobrecarregar nessas informações, porque depois vai ficar mais difícil para você trabalhar, tá? Para você adaptar fundos também, se eu tenho o meu material muito colorido. Ó, a Boticário, ela trabalha com bastante cor, mas assim, a gente consegue perceber que ela utiliza o verde, azul, lilás, pink e marrom, tá? São as cores que ela utiliza. As outras empresas, ó, foi aquilo, trabalha sempre, a Contem, por exemplo, ela só trabalha com preto e branco. Independente do material, não sei se vocês já viram algum anúncio, ou até mesmo nos quiosques nos shoppings, ela é muito padronizada, é sempre aquele mesmo estilo e sempre o preto e o branco, preto e o branco, preto e o branco. Não sai disso, tá? Já é a personalidade, já é a forma que a empresa trabalha. Bom, deixa eu vir aqui eu falei para vocês do Adobe Color. A gente tem que sempre escolher as cores, sempre levando em consideração o trabalho que você vai desenvolver.
Então, se eu vou desenvolver um anúncio para plano de saúde, eu vou utilizar o vermelho para o povo comer pra caramba, né? Vermelho lembra comida, né? Então, assim, a gente tem que estar sempre fazendo um estudo da cor, lembrando o que essa cor transmite. Eu vou fazer um anúncio para terceira idade, vou utilizar o roxo e o preto, lembrando a funerária. Então, a gente tem que tomar muito cuidado com a cor que a gente vai trabalhar, tá? Então, assim, dá sempre uma pesquisada no que aquela cor traz, no que aquela cor vai transmitir. Vou fazer um anúncio para hospital, só vou usar o preto. Não pode, o hospital não trabalha com a cor preta, é difícil a gente ver, porque o preto lembra a morte, né, em alguns momentos, tá? Então, assim, a gente não pode trabalhar independente, vou fazer meu projeto, mas eu quero nessa cor. Eu tenho alguns projetos, eu até trouxe para vocês darem uma olhada, de alunos aqui do curso, né? No finalzinho do módulo, do módulo técnico, a gente tem um desenvolvimento de material, uma produção de um material. E a maioria deles, assim, sempre esquece de analisar isso daí, né? Às vezes a pessoa começa a colocar mais o seu gosto pessoal do que o gosto do cliente. Na verdade, não pode. Tem que tomar um cuidado, né? Tem muito cliente que faz isso. Tem muito cliente que faz isso. Às vezes a gente consegue saber quem foi que desenvolveu o trabalho pela cor do trabalho, pela cor do material, porque a pessoa sobrecarrega naquela cor. E não pode, a gente tem que tomar muito cuidado, porque cada cliente é um segmento, né? E a empresa, o logo, a campanha, ela tem que identificar o cliente, não identificar a gente, tá? Outra coisa que a gente precisa fazer, depois que nós determinarmos a escolha da cor, é trabalhar com a impressão dessa cor sobre os fundos. Olha que legal da Boticário. Ó, a aplicação sobre um vermelho, sobre o amarelo, e aí ocorreu uma variação, uma pequena variação. Olha, mas repara nesse detalhe aqui. Olha como já fica pesado. Tá vendo? Não dá para utilizar. Quando a gente trabalha com muitas cores, muita variação, não dá para utilizar em muitos tons, tá? A MAC e a Contém, ela só trabalha com duas cores, o preto e o branco. Pode prestar atenção, em todo desenvolvimento já fala, é só preto e branco, tá? É uma linha. Então, às vezes o anúncio tá claro e o logo tá lá branco, mas você sabe que é deles, porque só trabalha assim, tá? É um estilo deles. E o Boticário não. O Boticário varia em tudo. Só que em alguns momentos, ó, cai nesse problema aqui, da gente não conseguir visualizar. Outra coisa que a gente deve fazer muito com qualquer elemento que a gente for criar o máximo, eu trabalhar com esse elemento ampliado no máximo, qual o resultado dele utilizando numa máxima visualização e qual o resultado dele trabalhando numa mínima visualização. Por que a gente faz isso? Porque eu posso utilizar o mesmo elemento, por exemplo, para fazer a impressão em uma caneta. E se esse elemento tiver muitas cores ou muitos detalhes, quando eu colocar isso em uma caneta, imprimir isso em uma caneta, estampar na verdade, né? Em uma caneta, ele vai perder totalmente a leitura. Então, mas assim, todos os símbolos que nós criarmos, a gente tem que ter a configuração dele em CMYK, em RGB, o hexadecimal, que é aquele código que eu mostrei para vocês aqui no Color, né? Ó, essa mesma configuração que ele mostra aqui, esse HS não, né? Que é matiz e saturação, mas o RGB, o CMYK e o hexadecimal a gente tem que ter. O RGB é a cor para vídeo, o CMYK é a cor para impressão e o hexadecimal é a cor que eu vou utilizar para a internet. Então, em todo o meu processo, eu sempre tenho que ter essas cores. E tá faltando mais uma aqui, que como é vídeo, não tem, que é a cor Pantone. O Pantone é uma cor especial, né, que a gente utiliza, é uma cor universal que a gente trabalha em todo mundo. É um distribuidor de tintas e cores, onde a gente recebe deles um catálogo, e naquele catálogo eu consigo utilizar, por exemplo, o vermelho do MEC. Eu consigo utilizar o vermelho do MEC aqui no Brasil através daquele catálogo, porque ele tem um código específico
E aquele código eu consigo utilizar, trabalhar e imprimir universalmente, tá? É uma cor padrão, isso, é um padrão. E a gente consegue trabalhar através dessa cor. Mesmo que eu nunca vá utilizar a cor Pantone, eu tenho que identificar, porque a gráfica só vai saber aquela configuração através daquela cor, do CMYK, RGB e da cor Pantone, tá? Para a gráfica eu só preciso mandar o CMYK e a configuração em Pantone. Bom, voltando então aqui nos fundos, ó, após acertar todos os detalhes, toda a harmonia das cores, eu posso também gerar um manual, né? Um manual é o quê? Nada mais é do que aquele livro, né, que a gente cria com todas as informações de cor, de forma que eu criei, tá? Eu tenho aqui, para mostrar para vocês, assim, já pra gente já finalizar, um material de uma campanha desenvolvida para conter 1 grama, tá? É uma campanha de automaquiagem, de um curso de automaquiagem. Ó, independente de dar leitura ou não, tá vendo essa letra aqui, olha? Tá dando leitura? Não dá leitura. Ó, tá vendo? Eu só consigo ler quando eu aproximo muito. Mas como eles sempre trabalham assim, se eu utilizar branco, eu tenho que utilizar branco em tudo. Se eu utilizar preto, eu tenho que utilizar preto em tudo. Eu não consigo mudar. Então, tudo que for criado deve obedecer um padrão, tá? E isso é muito importante. Num ponto é ruim, mas outro é bom, porque você não se perde. Tem aquele padrão, você tem que ter uma linha. Agora, tem produtos por aí que a empresa tá, em um lugar ela é vermelha, em outro lugar ela tá amarela, em outro lugar ela tá verde, então você nunca consegue discernir. Acontece muito em empresa pequena, né? Nunca consegue focar qual é a personalidade dessa empresa, né? Então isso é muito importante. Ó, aqui é um flyer, tá? Que eles distribuem na loja como um curso de uma campanha, ó, é a mesma visualização do curso de automaquiagem, tá? Eles trabalham por um determinado período. Aqui é um expositor, ó, o produto vai ficar, é um expositor para aquela campanha de presente, né, um presente especial, onde vai aqui um produto inserido aqui, sempre utilizando a mesma modelo. Aí como funciona? Eles fazem uma sessão de fotos, né, com vários modelos, fecham com aquela modelo um período vai de 6 a 7 meses, ou 1 ano, 2 anos, e aí durante esse período fazem a veiculação. E aí você recebe a imagem já tratada e com essa imagem você faz a aplicação sobre o tema que eles querem trabalhar. Nesse caso aqui é a automaquiagem. Ocorreu aqui o uso daquela família helvética, né, fina, porque eles sempre remetem para um estilo mais fino, para uma pessoa mais adulta, tá? E as cores também trabalhadas assim, como é um curso de automaquiagem, para que a pessoa vá. O trabalho aqui foi pessoas do cotidiano, campanhas, maquiagens para o cotidiano. Mas se a gente for ver aí, não sei se vocês já prestaram atenção aqui, quem gosta muito de maquiagem, eles estão trabalhando com um tema no momento que é para a noite, maquiagens para a noite. Tá? Então a gente consegue discernir isso através do quê? Através da comunicação que eles estão apresentando, tá? Ó, aqui é aqueles porta-sachês, né? Onde a gente recebe aquela pequena amostra, mas tá vendo? Ó, tudo muito, muito pequeno. Olha aqui no... Deixa eu ver esse daqui. Ó. Muito, muito pequeno. Tá? Sempre a aplicação muito reduzida. Ó. Aqui o e-mail marketing, né, que foi mandado. Para os clientes. Aqui um outro material que é um banner, um @banner.
e a exposição do @banner, né, a aplicação do @banner. Então, assim, toda vez que a gente for apresentar o material, a gente tem que preparar todas as páginas e nas páginas ir expondo, né, o produto. Tá? Aqui no caso, ó, foi exposto o que iria, em cada tempo que iria apresentar. Ó, aqui um outdoor, né? E a aplicação do outdoor, uma ambientação, né? Do outdoor. Ó, aqui uma outra com um outdoor expansível. Aqui porta de elevadores. Como é franquia, então se vende, né, cada material separadamente. Eu acho que essa é a última peça. Esse é o último material que eu tinha para mostrar para vocês. Aí eu pergunto para vocês se tem alguma dúvida.